CR Pro Homes. Imóveis em movimento. Olá, eu sou o Nuno Vieira, sou o diretor comercial da CR Pro Homes e este é o Espaço Homes que é feito para si, que pretende comprar, vender, arrendar, construir ou reparar o seu imóvel. Todas as segundas-feiras, 8h30, 12h30 e 19h30, aqui na Rádio Solar Algarve, nos 94 FM no Algarve, e depois em podcast, vídeo e áudio nas redes sociais da CR Pro Homes e da Rádio Solar Algarve. Neste Espaço Homes trouxe mais uma vez o nosso convidado, o Dr. José Ramalhete, revisor oficial de contas, o qual agradeço mais uma vez a sua presença, que nos vai falar hoje de um tema muito falado nos últimos tempos, que é o programa Mais Habitação e, em particular, as alterações fiscais que decorreram deste programa. Dr. José Ramalhete, começando pelas mais-valias, que é sempre um tema muito interessante. Existem dois novos requisitos para beneficiar da exclusão da tributação das mais-valias obtidas com a venda de habitação própria permanente. Quais são? Sim, realmente o programa Mais Habitação trouxe algumas alterações, nomeadamente ao regime das mais-valias. Foi aprovado em 7 de outubro deste ano e duas das condições que foram introduzidas para que se possa beneficiar da isenção de mais-valias na alienação de imóveis de habitação própria permanente. Uma delas é que o contribuinte tenha tido a morada fiscal nessa habitação nos 24 meses anteriores à data da venda, que não era uma imposição anteriormente, e a outra situação que foi introduzida é que não tenha beneficiado dessa isenção nos 3 anos anteriores. Ou seja, se um contribuinte vender uma casa de habitação própria permanente e reinvestir numa outra, só passado 3 anos poderá voltar a repetir o processo para ter novamente o benefício. Portanto, não pode andar sucessivamente a trocar de casa, digamos. E já que falamos nos dois novos requisitos, convém se calhar também relembrar aqui os outros requisitos que continuam em relação a esta mais-valia. Pronto, as condições para a isenção de mais-valias mantêm-se. Portanto, quem alienar uma casa de habitação própria permanente e declarar a intenção de reinvestimento poderá beneficiar da isenção de mais-valia desde que reinvista o valor da venda depois de abatido o pagamento de um eventual empréstimo à habitação que tivesse numa nova casa também que irá utilizar também para habitação própria permanente. Já agora também o novo requisito foi introduzido agora, ou que foi reforçado, é que o contribuinte terá que registar a sua morada fiscal na nova residência no prazo máximo de 12 meses após o reinvestimento ter sido efetuado. Não basta manifestar a intenção de reinvestimento e comprar uma nova casa. É preciso que mude efetivamente a residência fiscal para lá e que tal conste do registro das finanças. Também há uma questão no abatimento dos empréstimos que agora é possível abater não só na habitação própria permanente. Exatamente. Isso foi uma nova regra que criaram, tem tudo a ver com a tentativa de criar novas habitações para o mercado habitacional. É a possibilidade de quem vende uma segunda habitação, não será a habitação onde habita, portanto, imagine uma pessoa que tem uma casa de férias e que o filho tem um empréstimo à habitação e ele quer ajudar o filho, portanto, poderá, se vender essa casa de segunda habitação, o valor de realização poderá ficar isento de mais-valias desde que aplique esse valor para pagar parte do empréstimo do filho. Portanto, há essa benesse, digamos, de vender segundas habitações para amortizar dívidas de crédito de habitação. Que faz diferença. Faz bastante diferença. Dr. José Ramalhete, em relação à contagem do prazo, não houve alterações, mas... Não houve provavelmente alterações. Foi uma suspensão da contagem do tempo por efeitos da pandemia, que estabelece que o período de 2 anos a contar a partir de 1 de janeiro de 2020 é suspenso, portanto não conta para efeitos da contagem dos 36 meses que as pessoas têm para reinvestir. Ou seja, uma pessoa que vendeu o imóvel em 2019 teria 3 anos para reinvestir, portanto 2021 até o final de 2022. Neste caso terá mais 2 anos até o final de 2024, uma vez que os anos de 2020 e 2021 ficaram suspensos decorrente da pandemia. Foram também isentas as mais-valias em alguns imóveis. Quais? Houve também a criação, sempre no âmbito de tentar criar mais imóveis para a habitação, há uma isenção nas mais-valias obtidas com a venda dos imóveis ao Estado ou outros organismos estatais, autarquias locais, regiões autónomas. Desde que a venda seja para uma destas entidades, a mais-valia não é sujeita à tributação, portanto fica isenta. No entanto, há um aspecto de ter em consideração: o facto de ficar isenta não quer dizer que não conte para efeitos de cálculo da taxa de IRS a aplicar aos rendimentos globais. Ou seja, a mais-valia não é tributada, mas é englobada para efeitos de cálculo da taxa que será aplicada aos restantes rendimentos, aos salários e outros rendimentos que as pessoas têm.
Passando agora ao arrendamento. Há uma alteração no que diz respeito aos rendimentos decorrentes do arrendamento habitacional. Também, para incentivar o arrendamento, portanto, há duas grandes alterações, diria eu. Uma delas é a nível da taxa, portanto, a taxa de IRS baixa dos atuais 28% para 25%, de uma forma geral, e há ainda um benefício adicional para os contratos de arrendamento de longa duração. Pronto, essencialmente, contratos de arrendamento realizados por um período superior a 5 anos e até 10 anos, a taxa de IRS ainda tem uma redução adicional de 10 pontos percentuais, ou seja, em vez de 25 pontos, a 25% será tributada em 15%. E depois, portanto, vai evoluindo de 10 a 20 anos. Tem uma redução de mais 10 pontos e acima de 20 anos é uma redução de 15 pontos percentuais. Portanto, no limite, um contrato de arrendamento por 20 anos terá uma taxa, efetivamente, de apenas 10%. Passando aqui ao AL, o alojamento local, e ainda no âmbito do programa Mais Habitação, existe uma possibilidade de transferência dos alojamentos locais para o arrendamento habitacional. Exatamente, mais uma vez, no sentido de criar mais habitação, pronto, tenta-se que as pessoas retirem os imóveis do alojamento local para os contratos de arrendamento de longa duração. Essencialmente, o benefício será quem tiver uma atividade de alojamento local, terminá-la e fizer um contrato de arrendamento, terá que ser celebrado e registado até ao final de dezembro de 2024, terá isenção de IRS até 31 de dezembro de 2029. Isto também se aplica às empresas. Quem tiver uma empresa com imóveis de alojamento local também poderá beneficiar igualmente de isenção de IRC até 2029, caso de transito do alojamento local para o mercado de arrendamento diretamente. Em relação ao muito também falado regime, o fim do regime do residente não habitual, tem havido muita discussão, fala-se num possível regime transitório, mas para já certezas não há. Ainda não há, pronto, está tudo em discussão. Pronto, o Governo, como saberão, decidiu acabar com o regime a partir de 2024, o que tem causado muita polémica, até porque há muita gente que já está a aguardar a residência há bastante tempo. Portanto, sabemos as dificuldades que o CEF tem em agendar reuniões com os estrangeiros interessados e então falou-se, e acho que o próprio Partido Socialista propôs uma alteração ao Orçamento de Estado para 2024 para criar um regime transitório que permita que as pessoas que já manifestaram de alguma forma a intenção de vir morar para Portugal que possam ainda beneficiar do regime até ao final de 2024. Isso passa por ter filhos inscritos, matriculados já nas escolas até 10 de outubro, que é uma data já passada, pronto, é um bocadinho sui generis deste transitório, ter um contrato de promessa de aquisição de um imóvel, ter um contrato de arrendamento celebrado, tudo isto até 10 de outubro, portanto não pode ir agora a correr fazer um contrato de arrendamento. O que podem ainda fazer é iniciar o processo de pedido de residência através de um pedido de agendamento com o anterior CEF, portanto agora a nova agência, e se esse processo tiver sido iniciado até 31 de dezembro de 2023, poderá ainda depois requerer a aplicação do regime até ao fim de 2024. Claro que tudo isto ainda está em discussão, como se sabe, o Orçamento de Estado ainda está em discussão. Esperamos na próxima semana, depois do Orçamento aprovado, já ter uma visão mais concreta do que é que vai acontecer. Talvez no início de 2024 possamos estar aqui a ter uma conversa sobre o novo regime, eventualmente. Muito obrigado mais uma vez, Dr. José Ramalhete. Foi um prazer. Despeço-me até à próxima semana, não sem deixar o habitual pedido para qualquer dúvida ou questão nos enviarem para o e-mail espaçohome@crpro.pt ou para 964322 WhatsApp. Enviem-nos dúvidas, questões ou sugestões de temas que queiram ver e ouvir aqui no Espaço Homes. Uma boa semana para todos. 8h30, 12h30, 19h30, próxima segunda-feira, cá estaremos. Boa semana para todos. Quer comprar ou vender o seu imóvel sem preocupações e de forma rápida? Pense Homes. Temos a melhor solução para si. Ligue 964 322 962. CR Pro Homes. Imóveis em movimento.